Boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre os processos de produção do açúcar e álcool e sua automação. Estamos apresentando esse trabalho para a disciplina de Instrumentações e Processos Industriais do curso de Engenharia Elétrica do Instituto Federal de São Paulo, Campus Sertãozinho. Bom, nós dividimos esse trabalho em 10 tópicos, no qual a gente vai fazer uma breve introdução, e os posteriores nós trataremos resumidamente das etapas dentro desse processo. Aqui quem vos fala é o Jonathan e eu vou dar uma breve introdução sobre o tema. A tecnologia sucroalcooleira ela tem evoluído rapidamente nos últimos anos, como a gente percebe. E isso acaba exigindo um aperfeiçoamento muito grande dos métodos de análise e do controle industrial desses processos. E essas modificações que são feitas, embora elas não pareçam relevantes, elas oferecem uma contribuição no sentido de padronizar as técnicas e aumentar a confiabilidade dos resultados. E permite também uma melhor determinação da eficiência dos processos. Portanto, acaba sendo necessário uma revisão e atualização dos métodos de análise e técnicas de controle operacionais, sempre buscando adaptar as implementações das últimas inovações dentro da indústria. Bom, eu vou apresentar um pouco do processo de açúcar e álcool no Brasil e mostrar também alguns dados para a gente entender o quão importante o açúcar e álcool é para a gente. O Brasil tem uma longa tradição de uso do álcool como fonte alternativa de combustíveis para uso em motores de ignição. E as primeiras experiências elas foram feitas na década de 30 do século passado. Atualmente, o nosso país é o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo, que é a matéria-prima da produção de açúcar e álcool, né? E só em 2018 foram mais de 635,5 milhões de toneladas de cana produzida. Eu separei esse gráfico para a gente entender melhor esses números, que é o gráfico de produção de etanol no Brasil por safra. Se a gente for olhar na safra de 17 e 18, a gente vê que o Brasil produziu 28 milhões de metros cúbicos, enquanto a região sudeste, mais especificamente São Paulo, que é a região branca, ela produziu 47,14% desse total. E só por curiosidade, nesse ano, a cidade de Morro Agudo foi a que mais produziu, que é uma cidade da nossa região. Sendo assim, o processo de produção de açúcar e álcool é a base da economia brasileira. Com isso, um número cada vez maior de usinas vem aparecendo ao longo do país. Só que, como nem tudo são flores, a produtividade elevada desses produtos, elas, como consequência, geram resíduos sólidos, líquidos e gasosos. São provenientes do setor industrial. E a maioria das empresas, elas não sabem o que fazer com esses resíduos. Apesar de hoje estarem mais avançadas, muitas empresas não investem em reutilizar esse serviço. Por isso, um termo muito falado neste setor é sobre a sustentabilidade hoje em dia. Nesse slide está apresentado na imagem um fluxograma do processo de açúcar e álcool, que consiste nas etapas básicas para a fabricação, sendo que a divisão de caldo ocorre após o processo de extração. E uma parcela dessa é destinada para o álcool e a outra para o açúcar. Aí depende da usina e da região. Essa divisão é atrelada à capacidade industrial instalada para o processo da matéria-prima, sendo o critério que define o mix de produção, que envolve alguns fatores específicos da empresa, fatores estratégicos, como falei, a localização, fatores econômicos, né, o preço do açúcar, do álcool. Então, tudo isso interfere para qual produto que a empresa vai focar. Bom, e todas essas etapas relacionadas após a extração do caldo, elas serão apresentadas resumidamente agora pelos meus colegas. Obrigado. Boa tarde. Bom, vou falar agora sobre o tratamento do caldo. O tratamento do caldo é dividido em 5 etapas. Primeiramente, a caleação, que é
clarificação daquele produto que chega bem escuro, né? Primeiramente é utilizado o cal. Só que acontece, o cal, ele deixa muito alcalino a solução, no caso é o caldo, e é utilizado apenas 1 quilo para cada tonelada de cana. E logo quando é feita a adição, ele desestabiliza muito facilmente o pH. Então, um dos principais elementos que a gente vai trabalhando inicialmente para ter uma melhor qualidade do caldo vai ser o pH. Se o pH, no caso, é para o açúcar, para refinaria, ele pode ser considerado de 6,8 a 7,2. Mas se for para destilaria, pode ser um pH mais ácido, que é o 5,8 ou 6,2. O primeiro instrumento que a gente vai ser utilizado vai ser o pH-gâmetro. O pH-gâmetro ele pode ser tanto de laboratório ou de bolso. Ele pode levar para o local e fazer essa medição. Ele é feito por um eletrodo e a calibração é por um potenciômetro. E sendo que a vantagem dele é que ele pode ser feita a calibração no próprio laboratório, com o próprio líquido de referência. Sulfitação agora é para deixar um pouco mais clarificado o caldo e purificar e fluidificar um pouco melhor ele. Nada mais é do que a queima do enxofre por um forno, entrada por baixo do cilindro, e essa queima, né, acaba aumentando um pouco a viscosidade. Por quê? Após aumentar a viscosidade, depois ele pode ser feito um aquecimento mais fácil e também uma decantação mais fácil do produto, porque quanto maior a viscosidade, também aumenta um pouco mais a densidade. Primeiramente, o controle é feito no aquecimento, né? Que quando se eleva a temperatura, esse caldo acaba ficando um pouco mais viscoso. E trabalhando normalmente de 105 a 110 graus Celsius. E lembrando aqui, como dá para ver, esse aquecedor é tubular vertical. A cada entrada que pode ser feita aqui, dependendo do teor e da concentração do caldo, pode modificar um pouco no aquecimento, porque nem sempre vai nem sempre vai ser fixo a entrada de temperatura nos cilindros aqui, nesse caso. Agora, a decantação nada mais é do que eliminar os flocos formados, que no caso é o iodo, que vai ser para refinaria, e o caldo mesmo, que vai ser para destilaria, ele sai aqui pela parte lateral, superior, lateral. Como que é feito esse processo? Primeiramente tem um dosador aqui em cima, que é o polímero. Esse polímero, na verdade, esse polímero tem uma ação negativa. Por quê? O caldo ele já é totalmente positivo, repleto de cátions. E aqui, quando ocorre essa reação, ele decanta mais rápido. Porém, depende também de como foi feita a destilação inicial. Mas esse flocurante, ele é normalmente decantado com 0,05% a cada litro d'água. Então é muito pouco, porque ele tem uma ação muito forte. Por último aqui a gente tem a filtração, onde ocorre a separação da torta, no caso dessa massa, que vai ser para a refinaria, da água. Essa água pode ser utilizada para outro processo depois, e para isso a gente tem dois tipos de filtro, o rotativo e o de prensa. O rotativo nada mais é do que nessa rotação, nessa força que ele exerce na superfície, ele acaba eliminando a massa, ele filtrando e eliminando. Antes de ele ser despejado, ele faz uma lavagem total. Logo após ele já é despejado, essa torta, e deixando apenas um bagacilho. O que é esse bagacilho? Ele nada mais é do que 6 a 10 quilos por tonelada. Mas 6 a 10 quilos do quê? É um resto de terra que acaba ficando ainda. A espessura da torta sai entre 7 a 10 milímetros. A umidade final é de 70% a 75%, porque ele não sai totalmente massa. Ele ainda sai com uma porcentagem de água. Temperatura maior que 80 graus. Vou falar um pouco agora sobre evaporação. Agora no processo de evaporação, a temperatura e a pressão é fixa, entrada aqui pelas calandras, e no primeiro tanque já é utilizado o vapor de escape que vem lá da caldeira. Esse vapor que não é gerado para a turbina, ele é dimensionado apenas aqui para esse tanque inicial, já aproveitando, né, que eles já estão com um aquecimento muito alto. E esse primeiro, ele tem apenas 15 Brix. O que é esse Brix? É a concentração de açúcar a cada 100 gramas do produto.
Então, inicialmente ele tem uma concentração muito baixa, né, 15, sendo que no final ele vai sair com 65 brix. Mas lembrando que o gasto energético é muito grande, porque vai 200 a 300 quilos de vapor para cada tonelada de água. Então vai sendo um gasto muito grande. Sendo que esse vapor inicial vem com 1,5 kg-força por centímetro quadrado, o que é a pressão atmosférica. Já vem direto do vapor. Aqui em cima, o vapor vegetal que acaba sobrando, ele já é utilizado para realimentação do próximo tanque, porque só a alimentação inicial do vapor de escape não vai ser o suficiente. Sendo que no final, para separar esse vácuo, é utilizado um condensador, que nada mais é do que uma entrada de água fria para poder concentrar e eliminar o processo final. Bom, aqui quem está falando é o Henrique. Vou falar um pouquinho sobre cristalização do açúcar. Aqui eu trouxe um fluxograma para a gente entender um pouco melhor cada etapa, né? E a parte de cristalização do açúcar, que é tão importante no processo de produção de açúcar, né? A cristalização é o processo inicial na fabricação do açúcar. Essa operação tem por objetivo gerar cristais de açúcar relativamente uniformes através da propriedade da sacarose de formar soluções supersaturadas. O processo de cristalização é feito através da concentração do licor-mãe, que geralmente pode ser o xarope ou o mel, né? Dentro do tacho de cozimento, onde as condições de temperatura e pressão são determinadas nesse processo. Quando o licor-mãe é concentrado em um cozedor é uma máquina que pertence ao processo de produção do açúcar, em determinado momento ele atinge o seu ponto de saturação, como a gente pode observar aí. Então, depois do licor-mãe, através do cozedor, a gente chega no estágio de saturação. E é a partir desse ponto que os cristais não aparecem imediatamente. E nessa condição chamamos de zona insaturada. Então, eles não aparecem imediatamente a partir desse ponto, os cristais. Entretanto, se continuarmos a concentrar o licor-mãe, teremos uma mudança de estado físico. Passamos da zona insaturada para a zona saturada. E a partir deste momento, se adicionarmos cristais de açúcar, esses se desenvolverão. E aí é a solução neste ponto que é chamada de zona supersaturada. Se continuando a concentrar o licor-mãe, esse passará da zona supersaturada para a zona metaestável. E é a partir desse ponto que, se a gente continuar a concentrar, ele passará para a zona lábil, e nessa condição os cristais existentes continuarão a crescer. Entretanto, existe a formação de cristais espontâneos. E a distinção entre essas fases dentro do processo de cristalização é crucial na eficiência de recuperação e na qualidade do açúcar. E o açúcar a ser produzido deve ter condição granulométrica ideal, ou seja, o tamanho do cristal é determinante para determinar a pureza do licor-mãe, a viscosidade da massa cozida e a zona de saturação. Bom, existem alguns métodos, né, de cristalização, basicamente são 3, que é o de semeadura completa, que nesse processo aí, como a gente pode ver, adiciona esses cristais de açúcar previamente preparados, obedecendo a uma condição granulométrica pré-definida, sendo que o ponto de semeadura ocorre na zona metaestável. Neste processo tem-se o objetivo de gerar cristais sementes provenientes da semente. Esse aqui é o método mais eficaz e geralmente é o mais utilizado. Mas também tem os métodos do choque e o método espontâneo. Mas eu não vou falar deles porque geralmente é o mais utilizado a semeadura completa. Vou falar agora um pouco sobre o cozimento do açúcar, que também é todo um processo, né? E são 3 etapas sequenciais. São 3 cozimentos. Por isso o nome do processo 3 massas, que a cada cozimento é gerada uma massa. E são cozimento A, cozimento B e cozimento C. No cozimento A, o que a gente obtém ao final do cozimento é que o açúcar deve ter um tamanho
depois de colocar o licor mãe, né, e fazer todo o processo. Ao final do cozimento, o açúcar A deve ter um tamanho entre 0,8 e 1 milímetro. E o licor mãe, que deve estar com uma pureza menor de cerca de 68 a 72%. Esse aí é o esgotamento mais eficiente, né? É o cozimento mais eficiente. E geralmente é o que é extraído daí, que é o que é comercializado. Também tem o cozimento B. Esse cozimento tem início com magma do cozimento C, igual o do A, que eu não tinha comentado. E o processo é igual, que eu vou mostrar para frente. Porém, ao final do cozimento, o açúcar B deve ter um tamanho médio de 0,7 milímetros, que está misturado também com licor mãe, que deve estar com uma pureza menor de cerca de 56 a 60%. O cozimento C, o cozimento B, é muito pobre, né? O açúcar que é o resíduo, o produto que é gerado, né? E geralmente não é utilizado, não é comercializado. O cozimento C, que é através dele que é realizado o cozimento A e o B, o produto dele. O açúcar deve ter um tamanho médio de 0,3 milímetros e com uma pureza entre cerca de 35% a 40% e também não é utilizado comercialmente. Geralmente é no cozimento A que a gente utiliza. Como a gente pode observar aí na imagem, é um processo sequencial. Então, ali a gente tem o xarope, né? Ou o mel, o licor mãe, que vai no cozedor. Aí a gente tem 3 cozedores, né? São 3 etapas de cozimento. No cozedor A, depois para o cristalizador, a centrífuga automática, e ali a gente tem o resíduo do mel, pode ser rico ou pode ser pobre, geralmente no processo A é o rico, que é o que é comercializado. E aí de lá a gente vai para o cozedor B, que vai para os cristalizadores e para a centrífuga automática, é o mesmo processo. E depois para o C, que vai para os cristalizadores, e aí ao invés da centrífuga automática é uma centrífuga contínua. Boa tarde a todos, sou Felipe Ratanaka e vou falar um pouquinho sobre o processo de centrifugação para a produção do açúcar. Massa cozida que é descarregada depois do cozimento, ela apresenta uma supersaturação acentuada. Aí ela é colocada em repouso nos cristalizadores para que a sacarose seja depositada sobre os cristais. E esse processo ele é chamado de cristalização a frio. A alimentação das centrífugas ela ocorre por ação da gravidade mesmo, e nessa etapa tem a separação por processos físicos dos cristais e do licor. Essa operação ela é realizada em centrífugas de secagem, que também são chamadas de turbinas. Existem basicamente 2 tipos de centrífugas, né, que é a contínua e a batelada. A centrífuga contínua ela é utilizada para a separação dos cristais do açúcar do tipo B e C, que eles são utilizados como pé de cozimento para a produção da massa do tipo A e B. Ou ela pode ser utilizada para a separação apenas do açúcar B, que é utilizado como pé de cozimento para a massa do tipo A. Esse processo de separação ele é feito pela diferença do tamanho dos cristais de açúcar, né? E a abertura da tela da centrífuga ela pode variar de 0,4 milímetros até aí uns 0,9 milímetros de abertura. Já a centrífuga batelada, ela coloca a massa cozida direto para ser centrifugada para que haja separação dos cristais. Ela é constituída de um motor situado na parte superior do equipamento, que aciona um eixo vertical que sustenta uma cesta cilíndrica. Essa cesta ela possui perfurações para deixar passar o licor e algumas telas para reterem o açúcar. A abertura na parte superior da centrífuga é para adicionar massa, né, essa cozida dentro dela, e há também uma abertura na parte inferior para descarregar o açúcar centrifugado. O processo de centrifugação, tanto da centrífuga contínua quanto da batelada,
é automático e requer ajuste de tempo de acordo com as características da massa cozida que a gente tem e com relação à qualidade do açúcar que a gente quer obter, né? Cada ciclo, ele leva mais ou menos aí de 2 a 3 minutos, né, geralmente. E todo esse processo de centrifugação, ele pode ser automatizado apenas com um controlador para fazer essa regulagem de tempo. A próxima etapa do processo é a secagem do açúcar, porque após a centrifugação, o açúcar ele sai úmido, né, com uma média aí de 0,5 até 2% de umidade. Porém, acima de 1%, a umidade ela é ruim, né, ela causa alguns problemas aí para a conservação do açúcar, podendo gerar empedramento dos grãos, aumentando o custo aí na produção por questões de logística na fábrica, dentro da fábrica, e também pode amarelar o açúcar durante a estocagem, né, do produto, gerando aí problemas na qualidade final. A secagem ela pode diminuir a umidade do açúcar para até 0,1%, né, pode variar aí de 0,1% até 0,2%, aí conseguindo assim conservar melhor o produto, né, o açúcar. O secador ele é basicamente um aquecedor de ar com um ventilador e é dividido em uma parte de secagem e uma parte de resfriamento. O ar ele é aquecido para que haja evaporação da umidade e depois o açúcar ele é resfriado para voltar na temperatura ambiente. Existem basicamente 2 tipos de secadores, o horizontal e o vertical, porém o mais utilizado na indústria é o horizontal, é o mais encontrado, né? Para a automação desse processo, é necessário apenas um controlador para regular o tempo de secagem do açúcar. Aqui a gente tem um exemplo de um secador horizontal e aqui de um secador vertical. O último processo para produção do açúcar é a refinaria. O açúcar refinado ele é o mais comum e comercializado, e ele é proveniente do açúcar cristal, que é gerado na centrifugação. Os grãos de açúcar que saem da centrifugação, passam pela secagem, é do açúcar cristal que a gente encontra normalmente nos mercados. Porém, o que é mais comercializado, né, que gera mais lucro para a empresa, é o refinado. Aqui a gente tem um diagrama da refinaria, né? Então a gente tem inicialmente o açúcar cristal, que ele é misturado com um xarope denso em um misturador, e em seguida é gerada uma massa, né, dessa mistura que é levada para uma centrifugação de afinação. Nessa centrifugação é extraído uma película de mel que envolve a superfície do cristal do açúcar e o xarope que foi adicionado, sobrando apenas o cristal puro de sacarose, né, do açúcar que é lavado com água quente. O açúcar lavado ele é direcionado para um derretedor e nesse derretedor ele é dissolvido, onde o açúcar é diluído, né, com água, dando origem a um caldo, uma calda, né, e passará por um processo de tratamento, que vem logo em seguida, tratamento dessa calda, e depois uma clarificação dessa calda. Nessa clarificação é feita a adição de cal e ácido fosfórico, né, que aí eles fazem uma excelente clarificação e boa supressão de cor. Porém, gera um precipitado de fosfato que é difícil de ser filtrado. Então, eles usam clarificadores de espuma para fazer essa filtragem. Porque os clarificadores, eles adicionam gases nessa calda para gerar bolhas de ar que arrastam consigo o precipitado até a superfície da calda, formando tipo uma nata, uma espuma, que depois vai ser retirada com raspadores do clarificador. Aí a calda limpa, ela segue, né, com um processo de filtragem, e essa espuma ela passa por um outro processo de clarificação, gerando um produto chamado torta. Esse produto ele pode ser reutilizado no derretedor. Já a calda clarificada, né, ela passa por um processo de filtragem, porque ela sai desse clarificador, né, do processo de clarificação, com uma cor brilhante, clara. Porém, é uma cor muito parecida com o açúcar cristal, né, com a cor do açúcar cristal. Aí são utilizados alguns reagentes, como carvão de osso animal, resinas químicas e outras substâncias, para extraírem essa cor com mais eficiência e deixar essa calda mais clarinha, né, mais branquinha.
Aí, dessa filtragem, a gente pode produzir o açúcar refinado e o açúcar amorfo. O refinado, ele passa por um processo de cozimento de refino, né, a vácuo, e é idêntico ao do açúcar cristal. Porém, existem algumas modificações para trabalhar com uma massa de maior pureza e viscosidade. Aí, essa massa cozida, ela é centrifugada em centrífugas automáticas também, para a separação dos cristais de açúcar do licor. Esses cristais de açúcar já é o açúcar refinado, que a gente encontra nas lojas, e é o produto final gerado desse processo de refinaria. A outra opção que a gente tem é a geração do açúcar amorfo, que é concentrado em tachos, né? O caldo ele é concentrado em tachos, com aquecimento e vácuo também. Porém, logo após a cristalização, ele já é colocado em uma centrífuga, né? Para afinar o açúcar e evitar, desse modo, a formação de grãos grandes e para que não haja empedramento dos grãos. Aí, esses grãos, já centrifugados e secos, né? Ele já é o açúcar amorfo que a gente encontra nas lojas. Meu nome é Wesley e eu vou dar continuidade na apresentação, falando sobre a fermentação dentro do processo de produção de etanol. Agora eu vou falar um pouco sobre a bioquímica da fermentação. Em todo bioprocesso industrial, o reator é um equipamento fundamental, pois nele ocorrem as transformações bioquímicas até a obtenção do produto final da fermentação. A transformação da matéria-prima em álcool é efetuada por micro-organismos, usualmente a levedura da espécie Saccharomyces cerevisiae, por meio da fermentação alcoólica. O sucesso de um processo fermentativo depende de vários fatores, sendo um deles a forma de condução do processo. Para isso, é extremamente importante que se inocule no mosto uma quantidade de leveduras capaz de converter os açúcares em álcool e gás carbônico, dentro de determinadas condições. Esse conjunto de micro-organismos recebe o nome de pé de cuba, ou simplesmente fermento. A figura do slide ilustra um esquema simplificado do caminho metabólico da fermentação alcoólica. Em primeiro lugar, a sacarose é convertida em glicose e frutose na reação de hidrólise catalisada pela enzima invertase. Consequentemente, glicose e frutose são convertidas em pulvirato. Cada molécula de pulvirato é convertida em acetaldeído em uma reação de descarboxilação, através da ação da enzima pulvirato descarboxilase, que gera uma molécula de CO2. Esse acetaldeído é reduzido em etanol a partir da enzima do álcool desidrogenase. A fermentação produz também biomassa celular e outros produtos como glicerol e ácidos orgânicos. Processo fermentativo genérico. Após a cana-de-açúcar ser cortada, ela é levada rapidamente para a usina com a finalidade de evitar desperdício de sacarose. Chegando na usina, a cana é levada para a retirada de impurezas e segue para o preparo e extração. A extração do caldo de cana é feita por um conjunto de rolos trituradores. Após essa etapa, o caldo contendo sacarose é separado do bagaço. O bagaço é transportado para as caldeiras, onde é queimado e gera vapor. Esse vapor gerado é utilizado como combustível para todo o processo produtivo. Parte da energia elétrica gerada pode ser vendida para outras indústrias. O caldo extraído passa por um tratamento químico e, após estar completamente puro, é levado para as dornas de fermentação. O tempo de fermentação dura em torno de 6 a 8 horas. Ao término da fermentação, o teor de álcool nessas dornas é de 7 a 10%. A mistura recebe o nome de vinho fermentado. Após essa etapa, o vinho fermentado é aquecido nas colunas de destilação, onde ocorre a separação do etanol hidratado da vinhaça. A vinhaça é retirada em uma proporção aproximada de 13 litros para cada litro de álcool produzido. É constituída principalmente de água, sais sólidos em suspensão e solúveis, e é utilizada como fertilizante. Processo batelada. A operação de fermentação em batelada, ou processo descontínuo, ocorre inicialmente quando o mosto é adicionado à dorna, e então inoculada com micro-organismos e incubada.
No decorrer do processo, nada é adicionado, exceto o oxigênio na forma de ar. Igualmente, nada é retirado, exceto gases que não foram gastos. Assim, o volume do reator permanece constante. Terminada a fermentação, descarregando-se a dorna e o meio fermentado segue para os tratamentos. Ao final do processo, deve-se lavar as dornas e esterilizá-las antes da próxima fermentação. O tempo de enchimento da dorna é um parâmetro extremamente importante, pois é ele que diferencia a fermentação batelada simples da fermentação batelada alimentada. Esta fermentação pode levar a baixos rendimentos e/ou produtividades, quando o substrato é adicionado de uma vez só no início da fermentação, pois pode formar produtos indesejáveis. Processo batelada alimentada. O processo fermentativo em batelada alimentada é o mais utilizado nas destilarias do Brasil, sendo caracterizada pela recuperação das leveduras através da centrifugação do vinho. O mosto é alimentado nas dornas de fermentação, que já está preenchida com uma suspensão de levedura. A fermentação do mosto ocorre durante a alimentação da dorna e continua pelo processo batelada até completar as conversões dos açúcares. O tempo de enchimento leva em torno de 5 horas. Já o tempo total de fermentação pode levar em torno de 8 a 5 horas. Após esse tempo, o vinho é levado para a centrífuga. Após centrifugado, ele é levado para as colunas de destilação e a levedura recuperada é tratada com diluição de água e adição de ácido. Posteriormente, a levedura tratada retorna às dornas para iniciar uma nova fermentação. Processo contínuo. Os processos contínuos estão sendo pesquisados no país há cerca de 30 anos e baseia-se na alimentação e retirada do mosto com uma vazão constante, de modo que o volume seja mantido constante. O mosto e a levedura são misturados na primeira dorna e passará de forma contínua para as demais dornas até que todos os açúcares tenham sido consumidos durante o processo. O vinho fermentado que sai da última dorna é enviado para a centrífuga, onde o leite de levedura é tratado. Esse tratamento passa inicialmente por uma diluição com água e após recebe uma adição de ácido até atingir o pH de 2 a 3. Assim, o fermento tratado é enviado para a primeira dorna para iniciar uma nova fermentação. Já o vinho centrifugado é enviado para a coluna de destilação. Que afetam a fermentação alcoólica. Diversos fatores físicos, químicos e microbiológicos afetam o rendimento da fermentação e a eficiência da conversão de açúcares em etanol. Esses fatores são referidos como estresse da levedura. Entre os principais fatores que afetam a produção de etanol, destacam-se temperatura, tempo de alimentação do substrato, concentração do inóculo, pH, contaminação bacteriana, nutrientes e inibidores. Altas concentrações de açúcares no início e altos níveis de etanol no final da fermentação expõem as leveduras a estresses fisiológicos, e para isso é necessário a utilização de linhagens robustas, que mantenha a viabilidade celular, vitabilidade fermentativa durante os ciclos fermentativos. Além do estresse osmótico e etanóico, as leveduras são submetidas a outro tipo de estresse, incluindo lavagens com ácido, contaminação com outros micro-organismos, ausência de nutrientes no meio e temperaturas elevadas. Consequentemente, o estado fisiológico e a performance fermentativa das leveduras podem se alterar e não permanecer constante durante os vários ciclos de fermentação. O aumento dos níveis de trealose, glicogênio e glicerol também são caracterizados como respostas ao estresse sofrido pela levedura. Dando continuação, agora eu vou falar um pouco sobre destilação. O vinho centrifugado é bombeado da dorna volante para a caixa de vinho no topo da destilaria, ou diretamente para o condensador E, sendo aquecido com os vapores da coluna retificadora B. O vinho praticamente desagasado é aquecido a uma temperatura de 70 a 75 graus Celsius, passando a seguir o conjunto de recuperadores ou trocadores K, onde é aquecido com a vinhaça que sai da base da coluna epuradora A,
alcançando a temperatura de 90 a 94 graus Celsius, entrando na coluna A1, aonde sofre uma epuração de a baixo grau. Na coluna A1, o vinho é aquecido com os vapores que sobem da calandra, entrando em ebulição, perdendo a maior parte das impurezas, principalmente os produtos leves ou produtos de cabeça, que sobem para a coluna D, sobreposta à coluna A1. Da base da coluna A1, o vinho passa para a coluna A, onde o vinho vai descendo e se empobrecendo em álcool, até chegar na base da coluna A36, originando a vinhaça. O vapor injetado na base da coluna A sobe entrando em contato com o vinho que está descendo, chegando na coluna A16, onde é retirada a coluna A, originando a flegma. A flegma que sai da coluna A16 entra na base da coluna B e vai subindo pela coluna B até chegar ao topo com 96 GL, originando o álcool hidratado. Na coluna B1, a flegma vinda da coluna A vai se esgotando gradativamente até a sua base, onde está a entrada de vapor. Na base da coluna B sai o álcool fraco, que retorna para a coluna A. O álcool hidratado que sai da coluna B vai para a coluna C, atingindo a concentração de 99 a 99,8 GL, originando o álcool ânido. No pé da coluna entra o vapor, que vai subindo, entrando em contato com o álcool hidratado. Extrai a molécula de água através de um agente desidratador. Agora eu vou falar um pouco sobre o processo de desidratação do álcool, mais especificamente sobre o ciclo hexano. A destilação azeotrópica é definida a partir do princípio de que a presença de um determinado solvente volátil ou low boiling ciclo hexano na mistura azeotrópica água mais álcool forma um novo azeotrópico terminário, mais volátil que a mistura inicial, cuja composição é seletivamente mais rica em água que o álcool, com respeito à mistura original. Isto leva a uma retirada contínua pelo topo da coluna destiladora C, de uma mistura azeotrópica na forma de vapor com praticamente toda a água de entrada do álcool hidratado, enquanto a base produz o álcool ânido, muitas vezes com 99,9% em etanol. O solvente não é 100% seletivo em água, e neste caso arrasta uma grande quantidade de álcool também. Assim, a mistura azeotrópica ternária é levada a um decantador chamado de decantador ternário, em uma coluna P, chamada de coluna de recuperação de solvente, uma vez que aí é recuperado todo o ciclo hexano e todo o álcool arrastado. O ciclo hexano fica em uma recirculação em circuito fechado, enquanto a água retirada da corrente de álcool hidratado sai da base da coluna P. Dando continuidade ao processo de desidratação alcoólica, eu vou falar sobre o monoetileno glicol. O processo de desidratação extrativa via monoetileno glicol é definido a partir do princípio de que a presença de um determinado solvente, high boiling, na mistura azeotrópica forma um novo azeotrópico ternário, menos volátil que a mistura de água a álcool, cuja composição é seletivamente mais rica em água e álcool com respeito à mistura original. Isso leva a uma retirada contínua pela base da coluna desidratadora C, de uma mistura azeotrópica com praticamente toda a água de entrada do álcool, enquanto o topo da coluna C produz um álcool ânido, muitas vezes com 99,9% em etanol. Como no caso da destilação azeotrópica, o solvente não é 100% seletivo em água, e neste caso arrasta uma grande quantidade de álcool para a base. Parte do álcool arrastado é recuperado na coluna desalcoolizadora D. Assim, a mistura azeotrópica ternária é levada à coluna R, chamada de coluna de recuperação do solvente, uma vez que aí é recuperado todo o etileno glicol ânido, que está pronto para ser enviado novamente para a coluna desidratadora. O etileno glicol fica em recirculação em circuito fechado, enquanto que a água retirada da corrente de álcool hidratado sai pelo topo da coluna R. Peneira molecular. O processo de desidratação absorvida via peneira molecular é definida a partir do princípio de que a zeólita
conhecida como peneira molecular, adsorve seletivamente água em uma mistura de água mais álcool vaporizada e superaquecida, quando submetida a pressões entre 2 a 5 bar, e dessorve o flegma em vácuo de ordem de menos 0,8 bar, em uma operação conhecida como pressure swing. Menos conhecida comercialmente é a operação do tipo temperature swing, onde a adsorção é feita em baixa temperatura e a desorção em temperaturas mais altas. Trata-se de um processo com investimento bem mais alto. A adsorção na peneira molecular leva a uma retirada contínua, ou melhor, semi-contínua, de praticamente toda a água de entrada do álcool hidratado, enquanto a saída do vaso que contém a peneira molecular produz álcool ânido, muitas vezes com 99,9% de etanol. Como nos casos de destilação azeotrópica e extrativa, a peneira molecular não é 100% seletiva em água e, neste caso, arrasta uma grande quantidade de álcool quando realiza a regeneração da zeólita sobre vácuo, todo o álcool arrastado é recuperado numa coluna retificadora B, que não precisa ser dedicada. Parte do etanol fica em recirculação no circuito fechado, enquanto que a água retirada da corrente de álcool hidratado sai pela base da coluna retificadora B.